Você já imaginou viver uma única noite com um desconhecido e descobrir semanas depois que está grávida dele? E se esse homem fosse justamente o herdeiro da empresa que destruiu sua família? Essa é uma história intensa sobre decisões que mudam destinos, segredos que não podem mais ser escondidos e a coragem de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Se você já se sentiu dividida entre o que o coração quer e o que o mundo exige, essa história é para você. Aqui, o romance não vem fácil. Ele vem com escolhas reais, consequências profundas e reviravoltas que vão prender você até o último segundo. Afinal, até onde você iria para proteger o que ama? Não sai daqui. Essa história vai te marcar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A música pulsava alto demais, vibrando no peito mais do que nos ouvidos. As luzes coloridas piscavam como se tentassem competir com a bagunça interna de Alice, que mexia o gelo no copo pela terceira vez sem ter dado um gole. Você precisa viver, disse Clara, sua melhor amiga, cutucando-a com o cotovelo. Nem que seja só por hoje. Alice forçou um sorriso, mas ele morreu rápido. Viver. Aquilo parecia um verbo distante. Desde a falência da empresa do pai, os dias vinham sendo uma mistura amarga de tentativas, frustrações e silêncios incômodos dentro de casa. Ela não se lembrava da última vez em que se sentiu leve. Só estou aqui porque você ameaçou me sequestrar, resmungou, ainda sem olhar para ninguém. E eu sequestraria de novo, Clara respondeu, estalando os dedos. Bora respirar, mulher. Vai lá para fora um pouco. Esse lugar fede a suor e decisões erradas. Alice riu, pela primeira vez em dias. Levantou-se e seguiu para a varanda do bar. O ar da noite lhe atingiu como um abraço frio e bem-vindo. Encostou-se no parapeito de madeira, observando as luzes da cidade ao longe. Era como se, por um momento, o mundo lá dentro não existisse. Fugindo da confusão também? Perguntou uma voz masculina. Ela virou devagar. Um homem alto, de cabelo escuro e barba por fazer, estava a poucos passos, segurando um copo de uísque com gelo. Os olhos dele eram de um castanho profundo, quase melancólico. Preciso de ar. E de um pouco de silêncio, respondeu. Bem-vinda ao clube. Ele sorriu de lado. Estou no mesmo barco. Não trocaram nomes, nem perguntas invasivas. Só pequenas frases, intercaladas por silêncios confortáveis. Falaram de filmes antigos, lugares que sonhavam visitar, livros inacabados. Alice percebeu que não se sentia assim havia muito tempo, confortável com alguém, com um estranho. Você quer ir embora daqui? Ele perguntou depois de um longo tempo olhando a cidade. Ela hesitou. Parte dela gritou que era loucura. A outra parte, a que estava exausta de carregar tudo sozinha, apenas assentiu. O quarto era simples, mas elegante. A atmosfera, estranhamente tranquila. Ele não foi apressado. Nenhuma palavra exagerada, apenas gestos seguros, sorrisos suaves, um cuidado que a surpreendia a cada toque. Na manhã seguinte, Alice acordou sozinha. A cama ao lado estava fria. Na mesa de cabeceira, um bilhete rabiscado. Obrigado pela noite. Cuide-se. Nenhum nome, nenhum telefone. Ela permaneceu sentada por longos minutos, com o lençol puxado até o colo e o coração batendo devagar. O silêncio da manhã pesava, mas não machucava. Era como se a noite anterior tivesse sido uma pausa, um parêntese que o universo abrira para ela respirar. Alice não sabia que aquela pausa carregava consequências. Consequências que mudariam tudo. As semanas seguintes passaram como um borrão. Alice voltou à rotina, ou pelo menos ao que restava dela. Reuniões com o pai sobre possíveis parcerias para tentar salvar o que sobrara da Montenegro Engenharia. Cobranças silenciosas no café da manhã, olhares cheios de expectativas, não ditas, mas nada a pressionava mais do que o próprio corpo.
Os primeiros enjoos ela tentou ignorar. Depois vieram o cansaço incomum, a sensibilidade exagerada a cheiros, a leve tontura pela manhã. Por um tempo, ela culpou o estresse, o emocional, o caos da vida, até o atraso começar a pesar no calendário. Sozinha, em um banheiro de farmácia, ela fez o teste. 2 linhas, vermelhas, fortes, inquestionáveis. O coração dela parou por segundos. Depois, bateu com tanta força que ela teve que sentar no chão frio. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Não era desespero. Era incredulidade, como se a vida tivesse empurrado suas certezas escada abaixo. Ela estava grávida. E o pai? Era um homem sem nome, sem número, sem rosto no seu presente, mas agora eterno no seu futuro. Alice guardou o segredo como quem protege uma faísca, no meio de um furacão. Nem Clara sabia. Era cedo demais. E tarde demais para voltar atrás. Se arrume. Temos reunião com a Valentini Corp, anunciou o pai, entrando sem bater no quarto, como de costume. São os únicos dispostos a conversar sobre fusão de setores. É nossa melhor chance. Alice travou. Valentini. O nome soava como uma maldição antiga na sua casa. Eram os tubarões que haviam adquirido parte dos ativos da Montenegro após a quebra. A empresa do outro lado da guerra. E agora, aliados? A vida parecia brincar com ela. Mesmo assim, ela se arrumou. Blusa clara, calça de alfaiataria, cabelo preso num coque firme. Pintou os lábios com um leve tom coral, mas para esconder a palidez do que por vaidade. E foi. A sede da Valentini era tudo o que a dela não era mais. Moderna, cheia de vidro, brilho e controle. Ao entrar na sala de reuniões, Alice sentiu os joelhos enfraquecerem. Lá estava ele, o homem da varanda, o homem da noite, de terno escuro, olhos firmes, expressão neutra, mas não indiferente. Ela sentiu quando os olhares se cruzaram. Um choque silencioso percorreu o ar, como eletricidade mal contida. Ele a reconheceu. Sem dúvida, mas não disse nada. Nenhum sorriso. Nenhum levantar de sobrancelha. Senhor Montenegro, disse ele, estendendo a mão ao pai dela. Enzo Valentini, é um prazer. Alice manteve o rosto impassível. Por dentro, o caos voltava a girar. Enzo. Agora ela tinha um nome. Mas ele vinha carregado demais. Dele. Da família dele. De tudo o que o separava. Ela mal ouviu os termos da reunião. Apenas se concentrou em respirar. Não desmaiar. Não vomitar. Não ceder. No fim da tarde, quando o pai comentou animado sobre os avanços promissores, Alice apenas assentiu. Mas sabia, com uma certeza doída, que seu mundo acabara de mudar. Outra vez. Desde a reunião na Valentini Corp, o mundo de Alice parecia dividido em 2 versões de si mesma. A que fingia equilíbrio diante dos outros, e a que, no silêncio, do quarto encarava o ultrassom ainda amassado dentro da bolsa. A gravidez seguia avançando. Os sintomas agora eram mais visíveis. Náuseas persistentes, cansaço fora de hora, um leve desconforto no corpo que antes só ela percebia, mas que agora começava a dar sinais externos. Clara, atenta como sempre, percebeu antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Você está pálida, Al, e está andando como se tivesse areia nos bolsos. Cruzou os braços, enquanto a amiga mexia em uma planilha no notebook. Alice fingiu um sorriso. Só estou sobrecarregada. Reuniões com o meu pai, relatórios, propostas. Esse negócio da Valentini está tomando muito da minha cabeça. Clara estreitou os olhos. E do seu estômago também, aparentemente. Alice desviou o olhar. Não era hora. Os encontros com Enzo se tornaram inevitáveis. O projeto conjunto entre as empresas exigia que Alice e ele estivessem na mesma sala mais vezes do que ela gostaria. O mais difícil não era encará-lo. Era não demonstrar nada.
Enzo era educado, direto, profissional, mas havia algo nos silêncios entre as palavras que deixava tudo mais tenso, como se os dois estivessem esperando que o outro tomasse alguma iniciativa que nenhum dos dois ousava tomar. Em uma das reuniões, durante a apresentação de uma nova proposta de planejamento, Alice sentiu uma tontura leve. O calor da sala, o ar abafado e o cheiro do café preto na mesa foram o suficiente para deixá-la enjoada. Ela se segurou discretamente na borda da cadeira, respirando fundo. Foi rápida o suficiente para não chamar atenção. Pelo menos de quase todos. "Você está bem?" A voz baixa de Enzo soou ao lado dela após a reunião. Alice ainda estava recolhendo os papéis da mesa. Sentiu o estômago apertar de novo, dessa vez por outro motivo. "Estou", respondeu sem encará-lo. "Tem certeza? Você quase desmaiou ali dentro." "Foi só queda de pressão. Eu fico assim quando fico muito tempo sem comer." "Isso acontece com frequência?" Ela se virou, irritada por dentro e por fora. "Está se oferecendo para ser meu nutricionista agora?" Enzo ergueu uma sobrancelha. "Só estou preocupado." Não precisa se preocupar", disse, tentando encerrar o assunto. Ele deu um passo atrás, mas a tensão no olhar dele era clara. Ele sabia, ou, ao menos, desconfiava. No elevador, quando achou que estava sozinha, Alice respirou fundo e passou a mão pela barriga. Ainda era pequena, mas já era real. Já era tudo. À noite em casa, pegou o envelope do ultrassom e colocou sobre a escrivaninha. Ficou olhando para a imagem borrada por minutos. Aquela pequena vida era um mistério absoluto. E mesmo assim, era a única certeza que ela tinha no mundo naquele momento. No fundo, ela sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Mas também sabia que, ao revelar, não haveria como controlar as reações. O pai com sua rigidez, Enzo com seus segredos, e ela com seus sentimentos confusos, oscilando entre o medo e uma lembrança doce da varanda naquela noite. Alice se deitou abraçada a um travesseiro. Não chorou. Não era mais tempo de lágrimas. Era tempo de proteger, de resistir, de carregar sozinha o que nasceu em silêncio até o mundo estar pronto para ouvir. O jantar estava marcado para as 20 horas. Alice chegou com um nó no estômago. E não era só por conta da gravidez. A casa de eventos escolhida era sofisticada, com mesas de mármore claro e luzes pendentes que criavam sombras elegantes nas paredes. Mas para ela tudo parecia teatral demais, artificial demais, como se todos estivessem ali encenando papéis que ninguém realmente queria interpretar. De um lado da longa mesa, os Montenegro. Do outro, os Valentini. No centro, ela, como coração acelerado e um segredo prestes a se tornar impossível de conter. Enzo chegou com o habitual ar contido, terno escuro, gravata cinza, expressão fechada. Mas, ao contrário de outras vezes, olhou direto para Alice assim que entrou. Um olhar breve, mas carregado de algo que ela não soube decifrar. "Aos novos tempos", brindou o pai de Alice erguendo a taça. "Que essa união de esforços traga prosperidade a todos nós." Os brindes aconteceram. As palavras educadas se espalharam pela mesa. O jantar seguiu. Até que um dos sócios da Valentini, já meio solto pelo vinho, resolveu brincar. "E você, Alice, não vai brindar com a gente? Vai continuar bebendo água com cara de enjoo?" Alice engoliu em seco. A mãe dela, sentada ao lado, lançou um olhar rápido, preocupado. "Estou apenas sem apetite", tentou justificar. Sem apetite, pálida, e com essa aura de mistério, o homem insistiu, rindo. "Aposto 10 contra 1 que vem beber por aí." O silêncio caiu como vidro quebrando no chão. Enzo parou de cortar a carne. O pai de Alice abaixou o garfo devagar. A mãe dela, sempre mais discreta, pousou a mão sobre o guardanapo e olhou para a filha com um misto de medo e confirmação. "Alice?" perguntou o pai, a voz já carregada. Ela sentiu o rosto queimar. Olhou para Enzo. Ele a encarava.
Não com raiva, mas com expectativa, como quem já sabia. Como quem só queria ouvir da fonte. Ela não conseguia mais mentir. Sim, eu estou grávida. A mãe levou a mão à boca. O pai se levantou. Quem é o pai? Alice demorou 2 segundos para responder. O tempo exato para decidir não fugir mais. Enzo. A explosão foi imediata. O quê? O pai gritou, batendo com a mão na mesa. Você... com um Valentine? Isso não foi planejado, ela tentou explicar. Aconteceu antes de qualquer reunião. Eu não sabia quem ele era, e ele também não sabia quem eu era. E isso justifica o absurdo? Enzo se levantou. Eu assumo a responsabilidade. Eu não quero sua responsabilidade. O pai de Alice rugiu. Isso é uma humilhação. A mãe, até então calada, falou baixinho. Francisco, por favor. Não, eles acham que podem brincar com a gente. Roubaram nossa empresa. Agora querem tomar minha filha e o que resta do nosso nome. Alice levantou-se. Eu não. Sou um troféu. Nem um símbolo da queda de ninguém. Eu sou mãe agora. E esse bebê é a única coisa que importa pra mim. O pai dela saiu da sala aos gritos. Os convidados se entreolhavam, constrangidos. Restaram apenas Alice e Enzo, de pé, entre pratos intocados e palavras atravessadas. Você podia ter me contado antes, ele disse, com a voz baixa. Eu tinha medo. E agora? Ela respirou fundo. Agora, eu protejo o meu filho. Com ou sem você. Enzo não respondeu. Mas também não foi embora. A guerra começava ali, entre eles, e dentro de cada um. O escândalo do jantar virou silêncio no dia seguinte, mas não um silêncio leve. Era do tipo que pesa sobre os ombros e enche os cômodos de tensão. O pai de Alice se trancou no escritório, recusando ligações, negando qualquer tentativa de diálogo. A mãe, mais serena, passou a andar pela casa em passos curtos e medidos, como quem vigia estilhaços no chão. Alice se manteve firme. O enjoo ainda vinha de manhã, mas não a derrubava. Começou a escrever uma lista de tarefas, organizou exames, escolheu uma nova médica. Se não podia controlar o caos em volta, ao menos tentaria organizar o que carregava dentro de si. Você não precisa fazer tudo sozinha, disse a mãe, certa noite, entrando em seu quarto com um copo de chá. Alice ergueu os olhos do caderno onde rabiscava ideias para o enxoval. E quem mais faria? Talvez o pai da criança? Sugeriu com cuidado. Alice suspirou. Eu não sei se quero isso. Ele sumiu depois do jantar. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de explicação. A mãe sentou ao lado dela. Talvez ele também esteja tentando entender o que sente. Às vezes os homens demoram mais para enfrentar as consequências. Mas isso não significa que eles não se importam. Alice não respondeu. Não queria alimentar esperanças. Mas a falta de Enzo era um buraco em seus pensamentos. Um buraco que insistia em ecoar. Do outro lado da cidade, Enzo estava diante de outra ruptura. Após uma semana de silêncio, ele agendou uma reunião com o pai. Chegou na sede da Valentine, com passos firmes e rosto tenso. A sala envidraçada parecia menor, sufocante, cheia demais de poder e vaidade. Vai me dizer que ela te enfeitiçou? Debochou o pai, assim que Enzo mencionou Alice. Eu estou fora, disse Enzo. Não quero mais isso, nem a maneira como você conduz esses negócios. Já revisei os contratos da aquisição da Montenegro. Foram desonestos, manipulativos. O pai riu. Crescer dói, Enzo. Você só está com a cabeça virada porque se meteu com a filha do inimigo. Eu me envolvi com uma mulher, com uma vida, e agora com um filho. Isso não é uma disputa de território. É sim, respondeu o pai, e você acabou de escolher o lado perdedor. Enzo apenas assentiu. Já esperava aquele tipo de reação. Naquela mesma semana, pediu seu desligamento oficial da diretoria.
manteve apenas uma divisão da empresa, uma área de inovação que havia construído por conta própria, e iniciou o que chamou de Programa de Reparação. Montenegro Engenharia foi o primeiro nome listado. Enquanto isso, Alice, do outro lado da cidade, caminhava até uma loja de artigos para bebê. Comprou um macacão branco, pequeno demais para qualquer lógica, mas simbólico o suficiente para representar seu novo começo. Naquela noite, ao deitar-se, segurou o tecido sobre a barriga e falou em voz baixa: "Você não precisa de um pai, meu amor. Mas, se ele vier, que venha diferente." O que ela não sabia era que, naquele mesmo instante, Enzo olhava para uma cópia do ultrassom e sussurrava quase a mesma coisa. O tempo seguia num compasso estranho, como se os dias estivessem esperando algo acontecer. Alice continuava sua rotina: consultas, pequenos preparativos para o bebê e silêncios mais longos do que qualquer conversa. O pai ainda evitava o assunto, como se o não dito pudesse ser desfeito. A mãe observava de longe, interferindo apenas com chá, mantas e olhos que viam mais do que ela dizia. Naquela tarde, após o pré-natal, Alice saiu do consultório sentindo-se especialmente cansada. A médica dissera que o bebê estava crescendo bem, mas que ela precisava repousar mais. O corpo dela carregava mais do que uma gravidez. Ele carregava a tensão de meses. Foi ao atravessar a rua que ela o viu. Enzo, encostado em um carro comum, sem terno, sem escolta. Só ele, de camisa azul clara dobrada até os cotovelos, calça jeans escura e um envelope nas mãos. O cabelo estava mais desalinhado, a barba por fazer e os olhos, os mesmos. Alice parou no meio da calçada. O coração deu um salto, mas os pés ficaram onde estavam. "Não estou aqui para confundir sua cabeça", ele disse, antes que ela pudesse reagir. "Só queria ver como você está. Como vocês estão." Ela cruzou os braços. Demorou para querer saber. Ele assentiu, aceitando o golpe. "Eu precisei entender o que fazer com tudo, comigo mesmo, e com o que meu nome representa." Ela ficou em silêncio. "Saí da empresa do meu pai", continuou ele. "Fiz uma auditoria em todos os contratos antigos. A compra da Montenegro foi suja. Eu sabia que havia algo errado, mas preferi não enxergar. Agora não posso mais fingir." Ele estendeu o envelope. "Isso é um fundo de reestruturação. Começa com a empresa do seu pai, sem cláusulas ocultas, sem armadilhas, o que é justo." Alice não pegou o envelope, nem recusou. Apenas olhou para ele, com os olhos apertados. "Você acha que pode simplesmente devolver tudo e ser o herói da história?" "Não, não sou o herói de ninguém. Só quero parar de ser cúmplice do que me foi ensinado." Houve um silêncio longo. "Eu não estou aqui por culpa", ele disse com mais firmeza. "Estou aqui porque quero estar. Porque essa criança é minha também. E porque eu ainda penso em você, todos os dias." Ela desviou o olhar, engolindo em seco. "É tarde para tentar consertar tudo. Talvez para consertar, sim. Mas nunca é tarde para começar diferente." Alice respirou fundo. Lutava entre manter a dor em pé ou deixá-la sentar ao lado da esperança. "Você não conhece nem meu bebê", disse. Enzo hesitou, então falou baixinho. "Posso conhecer?" Ela abriu a bolsa e tirou o ultrassom. Estendeu com dedos lentos. Ele pegou como se fosse vidro. Os olhos dele marejaram ao encarar a imagem. "É incrível", sussurrou. "Saber que algo assim está crescendo. A partir de nós." Alice olhou para o chão, depois para ele. "Ele é tudo o que tenho agora." Enzo respirou fundo. "Eu não quero ser mais um problema na sua vida. Só quero ser uma presença. E se me permitir, talvez algo mais, com o tempo." Ela não respondeu. Mas também não foi embora. Às vezes uma segunda chance começa assim, com alguém parado diante de você, pedindo permissão para ficar. Depois da conversa com Enzo, os dias pareceram respirar de maneira diferente.
Não porque tudo tivesse se resolvido. Longe disso. Mas porque Alice, enfim, parou de correr para longe das respostas. Agora, ela as deixava chegar no tempo delas. Havia uma serenidade nova nos pequenos gestos. Ela já não precisava repetir para si mesma que seria forte. A força estava ali, em cada detalhe. No jeito como alisava a barriga sem perceber, nos lembretes que deixava colados pela casa, na tranquilidade com que agora encarava o espelho pela manhã. Certa tarde, enquanto dobrava as primeiras peças do enxoval, encontrou o macacão branco que comprara impulsivamente logo após o exame de sangue. Sorriu com delicadeza. O tecido leve parecia um lembrete silencioso do quanto tudo havia mudado, principalmente ela. Naquela noite, a caixa de entrada do e-mail trouxe algo inesperado. O remetente era um endereço novo, mas o nome era conhecido: Enzo Valentini. Havia um anexo com documentos de proposta formal de investimento. Não pela Valentini Corp, mas por um fundo independente, recém-criado. Nele, Enzo oferecia a Montenegro Engenharia uma chance de recomeçar. Capital injetado, juros simbólicos, cláusulas justas e transparentes, sem vínculos pessoais, sem entrelinhas. Alice não respondeu de imediato. Imprimiu tudo, grampeou com cuidado e levou até o pai. Ele leu em silêncio, linha por linha, os olhos acompanhando cada parágrafo, com expressão indecifrável. Quando terminou, não disse muito. Apenas olhou para a filha e murmurou: talvez ele não seja como o pai. Foi o suficiente. Ela entendeu. 2 dias depois, após sair da farmácia com vitaminas na bolsa e a cabeça mais leve que o habitual, Alice viu um vulto familiar sentado sob a sombra de uma árvore na praça em frente. Ele estava sozinho, com o celular na mão e uma pasta aos pés. Ela parou por um instante. O vento leve bagunçava os fios soltos do cabelo. Então atravessou. Esperando alguém? Perguntou sem disfarçar o sorriso contido. Enzo ergueu os olhos. Sorriu de volta, mas com aquele jeito dele, só até a metade do rosto. Esperando ver vocês de novo, respondeu. Ela sentou-se ao lado dele, ajeitando a bolsa no colo. O banco era de madeira gasta, e o sol filtrava entre as folhas, criando sombras que dançavam devagar nos joelhos dos dois. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era necessário. Eu li a proposta, disse ela sem rodeios. Está limpa. Está justa, corrigiu ele. É o que sua empresa merece. O que sua história merece. E talvez o que eu precisava fazer para me reconectar com quem eu posso ser. Alice olhou para frente. Os galhos se mexiam suavemente. Crianças brincavam ao longe. Ele mexeu ontem à noite, disse, depois de um tempo. Foi a primeira vez que senti, de verdade. Enzo a olhou com surpresa e depois com uma emoção difícil de esconder. Posso? Perguntou hesitante, com um leve gesto. Ela puxou a blusa até a linha da cintura e guiou a mão dele até a pele. O toque foi leve, quase reverente. Os dois permaneceram em silêncio por longos segundos, até que ele sussurrou, quase para si mesmo: como algo tão pequeno pode mudar tudo? Alice sorriu, mas havia algo nos olhos dela que não era só ternura. Era memória, peso, verdade. Porque ele existe, apesar de tudo. Ele retirou a mão com cuidado. Ela ajeitou a blusa e virou o rosto para ele. Eu não preciso que você me salve, disse com firmeza, mas talvez, só talvez, a gente possa aprender a caminhar junto, sem pressa, sem dívida, sem teatro. Enzo assentiu. Não era um pedido, era um convite. Ela se levantou devagar, ele acompanhou. Caminharam lado a lado, sem se darem as mãos, mas também sem se afastarem. O amor deles não começou como nos livros. Não teve declarações poéticas nem promessas na chuva. Mas talvez começasse ali, naquele passo dividido e naquela escolha silenciosa de ficar. Dessa vez, não era sobre finais felizes,
Era sobre recomeços conscientes. Algumas histórias de amor não começam com promessas, flores ou finais de conto de fadas. Às vezes, elas surgem no meio do caos, entre feridas que ainda sangram, silêncios que machucam e decisões difíceis que ninguém quer tomar. Alice descobriu que o amor verdadeiro não está na perfeição de um encontro, mas na escolha constante de recomeçar, mesmo quando tudo parece quebrado. E foi assim, entre um ultrassom e um pedido de perdão contido, que ela viu que o que nasceu daquela noite não foi só um filho, mas também uma nova versão de si mesma. Enzo, por sua vez, aprendeu que não basta sentir, é preciso agir. Que coragem não está apenas em enfrentar o mundo, mas em assumir os próprios erros e ainda assim desejar fazer parte da vida de alguém. Eles ainda tinham muito a reconstruir. Confiança, planos, um lar. Mas naquele instante, não precisavam de certezas. Só precisavam estar ali. Porque às vezes, o amor não chega para completar. Ele chega para começar tudo de novo. Do jeito certo. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.